Existe uma frase que resume o Homem-Aranha, melhor do que qualquer superpoder. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas talvez a gente tenha entendido errado essa frase durante todos esses anos. Porque o Homem-Aranha não é interessante porque ele tem responsabilidade. Ele é interessante porque essa responsabilidade destrói a vida dele. É justamente por isso que eu acredito que nunca vai existir um herói exatamente igual ao Homem-Aranha. Não estou falando de outro personagem que solta teias. Estou falando de alguém que consiga representar o mesmo conflito interno. Porque Peter Parker não é o cara que ganhou poderes e decidiu aproveitar a vida. E ele poderia ter feito isso. Quando ganhou seus poderes, Peter descobriu que podia fazer coisas que nenhum ser humano normal conseguiria. Ele podia escalar paredes, podia ser extremamente rápido, podia sentir o perigo antes que ele acontecesse. E durante algum tempo, ele pensou como qualquer pessoa provavelmente pensaria: como eu posso usar isso ao meu favor? E essa talvez seja a parte mais humana da história. Peter não nasceu sabendo ser herói. Ele precisou aprender da pior maneira possível. Depois da morte do tio Ben, alguma coisa muda. E muita gente interpreta esse momento simplesmente como: Peter aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas existe algo muito mais sombrio acontecendo. Peter aprende que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Ele poderia ter impedido aquilo, mas não impediu. E esse remorso acompanha o personagem pelo resto da vida. E aqui começa a parte mais interessante, porque talvez o Homem-Aranha não seja movido apenas por responsabilidade. Talvez ele seja movido por culpa. Culpa por aquilo que aconteceu, culpa pelas pessoas que ele não conseguiu salvar, culpa por cada vez que chegou tarde demais. E talvez seja por isso que Peter Parker nunca consegue simplesmente parar. Porque para ele, parar não significa apenas abandonar o heroísmo. Significa aceitar que alguém pode morrer enquanto ele poderia ter feito alguma coisa. E essa é uma prisão muito difícil de escapar. Porque imagina viver sabendo que você tem capacidade de salvar alguém, você está cansado, está machucado, sua vida está um desastre, você acabou de perder alguém importante, mas existe uma pessoa em perigo. O que você faz? Bom, o Peter coloca a máscara e é o primeiro a ir ajudar. E é justamente aqui que eu acho que o Homem-Aranha se torna diferente de praticamente qualquer outro herói. Ele não é um personagem que tem uma vida perfeita e encontra tempo para salvar o mundo. Ele tenta salvar o mundo enquanto a própria vida está desmoronando. Ele pode estar atrasado para uma prova, pode estar prestes a perder o emprego, pode estar brigado com alguém que ama, pode estar sem dinheiro, pode estar completamente destruído emocionalmente. E mesmo assim, quando alguém grita por ajuda, ele vai. Agora pense na contradição disso. Nós chamamos isso de heroísmo, mas será que é saudável para ele? Porque Peter Parker é constantemente colocado em situações onde ser uma boa pessoa significa sacrificar a própria felicidade. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas do personagem, mas também é uma das mais perigosas, porque existe um limite entre responsabilidade e autodestruição. Existe um limite entre ajudar os outros e acreditar que você é responsável por tudo o que acontece ao seu redor. E Peter frequentemente ultrapassa esse limite. Ele se culpa por coisas que não poderia controlar. Ele acredita que deveria ter feito mais. Ele acredita que deveria ter chegado antes. Ele acredita que, se possui o poder para impedir alguma coisa, então não tem o direito de simplesmente seguir sua própria vida. E isso transforma o Homem-Aranha em um personagem muito mais trágico do que parece. Porque no fundo, Peter quer coisas extremamente simples. Quer ter amigos, amar alguém, estudar, trabalhar, quer ter dinheiro suficiente para não se preocupar com aluguel. Quer simplesmente viver, mas existe sempre alguma coisa esperando por ele. Um assalto, um acidente, um vilão, alguém pedindo ajuda, e Peter nunca consegue dizer: não é problema meu. Talvez essa seja a verdadeira maldição de ser o Homem-Aranha.
não é ter poderes, não é só ter responsabilidades, é não conseguir ignorar aquilo que você poderia impedir. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Se você tivesse os poderes do Homem-Aranha, você realmente seria um herói? Porque é fácil responder que sim, até você imaginar o preço. Imagina perder alguém que você ama porque estava ocupado salvando outra pessoa. Imagina perder seu emprego porque precisou impedir um crime. Imagina ser odiado por pessoas que você acabou de salvar. Imagina passar anos fazendo bem e ainda ser tratado como uma ameaça. Imagina ninguém saber que foi você. Imagina continuar fazendo tudo isso simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. É exatamente aí que o Homem-Aranha deixa de ser apenas um personagem. Ele vira uma pergunta. Até onde você estaria disposto a sacrificar sua própria felicidade pelo bem de pessoas que talvez nunca façam o mesmo por você? E para isso, não existe uma resposta simples, porque nós gostamos da ideia de heróis altruístas. Gostamos de pensar que colocar os outros acima de nós mesmos é sempre uma coisa boa. Mas e se o herói também tiver o direito de ser feliz? E se Peter Parker simplesmente decidir que quer parar? Ele estaria sendo egoísta? Ou finalmente estaria cuidando de si mesmo? Essa é uma discussão que torna o Homem-Aranha tão interessante. Porque ele nunca consegue separar totalmente Peter Parker do Homem-Aranha. Quando ele coloca a máscara, leva seus problemas pessoais junto. Quando tira a máscara, continua carregando a responsabilidade do que aconteceu enquanto estava usando ela. Não existe descanso. Por isso que tantas histórias do Homem-Aranha funcionam tão bem, porque o maior inimigo dele nem sempre é o Duende Verde, nem sempre é o Dr. Octopus, nem sempre é o Venom. Às vezes, o maior inimigo do Peter Parker é a ideia de que ele nunca fez o suficiente. E isso é muito mais humano do que qualquer superpoder, porque todos nós já sentimos que poderíamos ter feito mais, que poderíamos ter ajudado alguém, que deveríamos ter percebido alguma coisa antes. A diferença é que o Peter realmente possui o poder para fazer alguma coisa. E isso torna a culpa dele ainda maior. Mas ao mesmo tempo, todos esses problemas e conflitos internos é o que torna ele tão especial. Porque o Homem-Aranha não nos faz pensar, eu gostaria de ter os poderes dele. Ele faz uma pergunta muito mais incômoda. Se eu tivesse os poderes dele, eu ainda assim faria a coisa certa? E esse é o verdadeiro poder do Homem-Aranha. Nos fazer pensar se, mesmo sem poderes, somos super-heróis.